É madrugada no hemisfério sul. O céu sobre o deserto do Atacama está limpo, silencioso e frio. No observatório, as telas exibem linhas de dados, e um software automático procura pequenas anomalias, aqueles pontinhos que se movem de forma ligeiramente diferente das estrelas. O Sistema Atlas, sigla para Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, foi criado justamente para isso, detectar objetos que cruzam o espaço próximo à Terra. Mas naquela noite, algo parece fora do comum. O astrônomo de plantão, revisando as leituras do telescópio, percebe um ponto que não deveria estar ali. Ele brilha de um jeito sutil, quase imperceptível, mas sua trajetória não combina com nada conhecido. E é nesse instante que uma nova história cósmica começa. Esse ponto de luz, registrado oficialmente em 1º de julho de 2025, foi o que mais tarde receberia o nome de 3I Atlas, e esse nome já carrega um peso enorme. O 3I Miri significa que ele é o terceiro objeto interestelar detectado pela humanidade. Antes dele, tivemos o Oumuamua em 2017 e o Borisov em 2019. Só 2. E agora, o terceiro visitante vindo de fora do Sistema Solar. Um corpo que não nasceu sob a luz do nosso Sol. Ele veio de outro lugar distante, desconhecido, possivelmente de outra estrela. No início, o objeto era apenas mais um ponto entre milhões. O Sistema Atlas registrava centenas de detecções por noite, e era preciso um olho treinado para perceber o que fazia aquela ser especial. O que chamou a atenção foi a trajetória. Os primeiros cálculos mostravam uma órbita extremamente alongada, mas o que deixou os astrônomos em alerta foi um detalhe: a velocidade. O objeto estava se movendo rápido demais para ser algo preso à gravidade do Sol. Mesmo levando em conta a força gravitacional dos planetas, ele não parecia pertencer a nós. Era um intruso. Nos dias seguintes, observatórios do mundo inteiro começaram a apontar suas lentes para confirmar a descoberta. E à medida que mais dados chegavam, a conclusão se tornava inevitável. 3I Atlas não era um cometa comum. Era outro viajante interestelar, um mensageiro vindo das profundezas do espaço entre as estrelas. Só que dessa vez, os cientistas estavam preparados. Depois do susto do Oumuamua, que passou tão rápido que mal tivemos tempo de estudar, a comunidade astronômica agora tinha protocolos prontos. Assim que o alerta do Atlas foi confirmado, telescópios terrestres e espaciais começaram a observar o novo visitante. Mas há um detalhe curioso. Quando o objeto foi oficialmente descoberto, ele já estava sendo registrado há semanas sem ninguém perceber. Astrônomos analisando imagens antigas encontraram rastros de luz correspondentes à trajetória do 3I Atlas. Isso permitiu calcular com muito mais precisão sua órbita e confirmar sua origem fora do Sistema Solar. Mesmo assim, algumas perguntas começaram a surgir. Como um corpo tão distante pôde escapar das nossas câmeras por tanto tempo? Será que passou despercebido por causa de sua magnitude muito fraca? Ou havia outro motivo? As primeiras estimativas indicavam que ele tinha um brilho modesto, com magnitude próxima de 20, o que o tornava difícil de detectar sem equipamentos sensíveis, mas à medida que se aproximava do Sol, esse brilho começou a aumentar. Um sinal claro de que o objeto continha materiais voláteis, gelo, poeira, gases que estavam sublimando sob o calor solar. E isso, claro, reforçava a ideia de que se tratava de um cometa interestelar. Só que as semelhanças paravam por aí. Sua velocidade, sua inclinação orbital e a direção de entrada no Sistema Solar eram incomuns demais. Enquanto isso, nas redes de monitoramento astronômico, grupos amadores e profissionais trocavam informações em tempo real. Era como reviver o entusiasmo dos tempos de Oumuamua, mas agora com a chance de acompanhar o fenômeno desde o começo. Observatórios como Pan-STARRS, o Gemini e até o telescópio Hubble entraram na jogada. Cada imagem revelava mais detalhes, e cada detalhe levantava novas dúvidas. O Atlas, que havia dado nome ao visitante, se tornava o ponto de partida para uma nova corrida científica. E ainda assim, havia algo que ninguém sabia responder direito: de onde exatamente ele veio. A trajetória hiperbólica mostra que veio de fora,
mas quando você tenta projetar o caminho de volta no tempo, ele desaparece entre as incertezas do espaço interestelar. Há quem diga que ele pode ter vindo de uma estrela próxima, como a Epsilon Eridani ou alguma do grupo de Carina, mas até agora nada é certo. A verdade é que rastrear a origem de um objeto como esse é quase impossível. A gravidade de estrelas, nuvens de gás e até o movimento do próprio Sol alteram o caminho ao longo de milhões de anos. Então tudo o que temos é um visitante misterioso, vindo sabe-se lá de onde, cruzando nosso quintal cósmico por alguns meses antes de desaparecer novamente. Os astrônomos sabem que estão diante de algo raro. 3 objetos interestelares detectados em menos de uma década pode parecer muito, mas considerando o tamanho do espaço e as limitações de observação, é quase um milagre. O fato de o 3I Atlas ter sido identificado tão cedo é sinal de que nossas ferramentas estão melhorando, e também de que o universo talvez esteja mais cheio de viajantes como ele do que imaginávamos. Por enquanto, o nome Atlas é mais do que um rótulo técnico, é uma metáfora. Assim como o titã mitológico que sustentava o céu, o sistema que o descobriu agora sustenta um novo peso: o de carregar nas costas o mapa de uma jornada interestelar. E embora ainda existam lacunas sobre quando exatamente ele começou a ser visível, ou qual sua magnitude inicial verdadeira, uma coisa é certa naquela madrugada gelada do deserto: quando um ponto de luz apareceu nas telas do observatório, a humanidade testemunhou, mais uma vez, o eco distante de outro mundo passando por nós. O Sol começa a nascer e, com ele, a sombra do desconhecido atravessa o espaço. O 3I Atlas segue sua rota, vindo de uma direção que não pertence a nenhum dos planos familiares do nosso sistema. As coordenadas indicam uma trajetória hiperbólica, o que significa que ele não orbita o Sol, apenas passa por aqui, como um viajante apressado cruzando uma estrada que não é sua. Enquanto os cálculos se refinam, os astrônomos percebem algo fascinante. Ele está se aproximando rapidamente, vindo do alto do céu setentrional, e sua velocidade é tão grande que nenhuma força do Sol será capaz de prendê-lo. É um visitante temporário, condenado a atravessar o nosso domínio e seguir para o vazio. Os números não mentem. A excentricidade da sua órbita é maior que 1, e isso é o selo matemático do interestelar. Cada observatório que entra na corrida para observar-lo traz novos pontos de dados, e a curva da trajetória vai se desenhando com mais nitidez. A cada noite, o brilho muda ligeiramente de posição em relação às estrelas fixas, traçando uma linha curva que corta o fundo escuro como se fosse uma assinatura de luz. E quanto mais os pesquisadores estudam essa rota, mais ela revela sobre o passado e o futuro do objeto. Ele entra pelo norte celeste, mergulha pelo plano do sistema solar e depois parte novamente rumo ao sul galáctico. A inclinação é grande, quase 50 graus em relação ao plano das órbitas planetárias. Isso significa que ele vem de um caminho totalmente fora da eclíptica, o que já deixa claro que nenhum planeta, nem mesmo Netuno, teve qualquer influência sobre ele antes de chegar. O ponto mais próximo do Sol, o periélio, será a uma distância de cerca de 1 unidade e 4 décimos astronômicas, algo em torno de 210 milhões de quilômetros. É longe para os padrões de cometas espetaculares, mas perto o bastante para que o calor comece a despertar a superfície adormecida do visitante. Enquanto isso, os cientistas medem sua velocidade, mais de 30 km por segundo em relação ao Sol. Esse número por si só já o distingue de qualquer cometa nativo. Mesmo os mais rápidos entre os nossos não alcançam tamanha energia. O 3I Atlas entrou no sistema solar com tanta pressa que, mesmo se o Sol tentasse freá-lo, não conseguiria. Ele vai passar, curvar-se levemente ao redor da estrela e continuar rumo ao infinito. É curioso imaginar o que acontece nesse exato momento. O espaço entre as estrelas não é um deserto absoluto, mas uma imensidão pontilhada por partículas de gás e poeira. E é nesse oceano rarefeito que o 3I Atlas tem navegado por talvez milhões ou bilhões de anos. Sua superfície, marcada por micrometeoritos e pela radiação cósmica, carrega as cicatrizes de uma jornada interminável. E agora, à medida que ele cruza a fronteira invisível que separa o espaço interestelar da heliosfera, a bolha de partículas dominada pelo vento solar, algo começa a mudar.
Os instrumentos registram variações sutis, sinais de que o corpo gelado está reagindo à nova energia ao seu redor. Enquanto isso, os astrônomos simulam o caminho futuro do objeto. Programas de computador traçam linhas que cruzam o sistema solar como se fossem rotas de voo interplanetárias. Ele vai passar acima da órbita de Marte, depois mergulhar em direção ao Sol, fazer a curva e sair pelo outro lado, cruzando a região de Júpiter em sua rota de fuga. Nenhum planeta se aproxima o suficiente para desviá-lo de maneira significativa, mas mesmo assim, há um encanto quase poético em imaginar que por um breve instante, mundos separados por bilhões de quilômetros compartilharão o mesmo visitante. Marte, a Terra e o Sol, todos sob a sombra passageira de um corpo vindo de outro sistema estelar. Os especialistas também tentam entender de onde ele pode ter vindo. É impossível determinar com exatidão, mas a direção de entrada aponta para uma região próxima à constelação de Hércules, numa zona do céu onde há dezenas de estrelas jovens. Alguns modelos sugerem que o 3I Atlas pode ter sido ejetado de um sistema binário, onde interações gravitacionais intensas lançam corpos gelados para o espaço interestelar. Outros acreditam que ele seja o fragmento de um planeta destruído, uma peça solta da formação de um mundo que nunca chegou a existir. Seja qual for a origem, ele carrega consigo a assinatura química e dinâmica de outro Sol, um que não é o nosso. Durante o trajeto, há também o mistério do ponto exato onde ele começou a ser observado. Antes da detecção oficial, há registros de que ele já estava em imagens antigas, quase invisível, escondido no brilho das estrelas do fundo galáctico. Isso intriga os pesquisadores porque indica que o objeto já vinha sendo registrado sem que ninguém percebesse. Quando os dados antigos são reanalisados, os rastros são sutis, mas consistentes. Eles permitem calcular o percurso com maior precisão e confirmar a origem interestelar com um grau de certeza muito alto. Ainda assim, há uma sensação de lacuna, como se o início da história tivesse sido perdido para sempre entre os pixels de fotografias celestes. E há um detalhe curioso: o caminho que o 3I Atlas percorre em torno do Sol o coloca em um ponto de observação privilegiado para nós. Ele nunca chega muito perto da Terra, mas passa num ângulo que permite telescópios de ambos os hemisférios acompanhá-lo quase todo o tempo. Isso faz com que o objeto se torne um alvo perfeito para campanhas coordenadas, do Havaí ao Chile, da Espanha à África do Sul. Há instrumentos apontados para ele, coletando luz, tentando decifrar o que essa trajetória conta sobre o passado. Conforme o tempo passa, os cálculos mostram que o visitante não apenas atravessa o sistema solar, ele o corta de forma diagonal, como se estivesse riscando uma linha que separa o antes e o depois. E essa passagem tem algo de simbólico. Cada vez que um corpo como esse surge, ele lembra à humanidade que o espaço entre as estrelas não é um vazio morto, mas um fluxo constante de matéria, um intercâmbio entre mundos. O 3I Atlas segue seu curso, indiferente a tudo isso, obedecendo apenas à física pura e silenciosa que governa o cosmos. Enquanto ele avança, a Terra gira sob seus rastros e os telescópios continuam medindo, registrando cada pequeno deslocamento, tentando capturar um instante preciso em que esse viajante entra e sai da influência do nosso Sol, como um fantasma de gelo atravessando a fronteira do conhecido. No frio do espaço, o 3I Atlas desperta. Agora, enquanto se aproxima do Sol, ele começa a revelar o que realmente é. O brilho que antes era apenas um ponto distante começa a se expandir, formando uma tênue nuvem ao redor a Coma. É o sinal inconfundível de que o calor está agindo sobre sua superfície. O gelo, que permaneceu congelado por milhões de anos nas sombras interestelares, começa a sublimar, liberando gases e poeira em todas as direções. E é nesse momento que os telescópios voltam a atenção para os detalhes físicos do visitante. Cada partícula refletida carrega uma pista sobre sua origem, e cada emissão espectral uma assinatura química de outro sistema estelar. Os instrumentos captam uma composição incomum, a dióxido de carbono em abundância, muito mais do que se esperava em relação à água. Esse desequilíbrio químico intriga os pesquisadores, porque os cometas do nosso sistema costumam liberar mais vapor d'água do que CO2. Além disso, há traços de níquel e cianeto em níveis inesperados. O cianeto
em especial, é um composto que costuma se formar em regiões extremamente frias, sugerindo que o 3I Atlas tenha se formado em uma área remota de seu sistema de origem, longe de qualquer fonte intensa de calor. Já o níquel, detectado em forma de vapor metálico, indica que o objeto pode ter passado por processos térmicos extremos em algum momento do passado, talvez quando foi ejetado de seu sistema original. É como se carregasse consigo as marcas de duas eras distintas: o frio congelante do nascimento e o calor violento da expulsão. À medida que os dias passam, a cauda do visitante cresce. Ela se estende por milhares de quilômetros, formando um rastro visível mesmo através dos telescópios de pequeno porte. Astrônomos amadores relatam que a cor da cauda é levemente azulada, o que reforça a presença de gases ionizados. Em paralelo, imagens capturadas pelo Hubble mostram detalhes do núcleo envolto em poeira, impossível de ver diretamente, mas cujas propriedades podem ser inferidas pela quantidade de luz refletida. O núcleo parece pequeno, talvez alguns quilômetros de diâmetro, mas há incerteza. O brilho varia com o ângulo de observação, e isso pode indicar uma rotação irregular, como se o corpo estivesse girando de modo caótico, um movimento típico de objetos que sofreram colisões ou ejeções violentas. Os cientistas do Observatório Gemini, no Havaí, e do Very Large Telescope, no Chile, comparam as medições e percebem algo ainda mais estranho. O comportamento térmico não segue o padrão dos cometas convencionais. Normalmente, o aumento de brilho acompanha a aproximação do Sol, mas o 3I Atlas apresenta variações súbitas, como se houvesse erupções localizadas em sua superfície. Pequenas explosões de gás e poeira, liberadas por fissuras internas, alteram sua aparência de um dia para o outro. Essa atividade irregular sugere que o interior do objeto pode ser uma mistura porosa e instável de gelo e rocha, algo mais complexo do que se imaginava. E a cada nova medição, a ideia de que estamos diante de um corpo típico se torna menos provável. Enquanto os instrumentos continuam coletando dados, o telescópio espacial James Webb entra em cena. Ele observa o visitante em comprimentos de onda infravermelhos, revelando detalhes que não são visíveis na luz comum. As leituras espectrais indicam a presença de moléculas orgânicas complexas compostos de carbono, que em outras circunstâncias podem estar relacionados à formação de aminoácidos. Não é que o 3I Atlas traga vida, mas sim que ele transporta ingredientes primordiais, os mesmos blocos que, em ambientes propícios, podem gerar algo muito parecido com ela. E isso faz dele uma cápsula do tempo cósmica, um fragmento de um sistema desconhecido que, de certa forma, espelha as origens do nosso próprio mundo. No entanto, há um detalhe que desafia as medições: o albedo, a refletividade da superfície. Ele é surpreendentemente baixo, o que significa que o objeto é muito escuro, tão escuro quanto o carvão, refletindo apenas uma pequena fração da luz que recebe. Esse tipo de superfície indica uma camada rica em compostos orgânicos complexos, que se formam quando radiação cósmica bombardeia materiais voláteis por milhões de anos. Em outras palavras, o 3I Atlas carrega na pele as cicatrizes do espaço interestelar. Sua casca escurecida é o resultado direto de uma exposição prolongada ao ambiente mais hostil que existe, o vazio entre as estrelas. Com base em observações fotométricas, os pesquisadores tentam estimar o tamanho do núcleo. Alguns modelos apontam para cerca de 1 a 2 km de diâmetro, enquanto outros sugerem que pode ser um pouco maior, dependendo da densidade e da proporção entre gelo e poeira. Mas ainda há incerteza. O brilho da coma e a orientação do objeto em relação à Terra interferem nas medições. Para complicar, a rotação irregular causa variações de luminosidade que enganam os cálculos. É como tentar medir o tamanho de uma pedra enquanto ela gira e libera fumaça. Ainda assim, a cada nova noite de observação, as simulações ganham mais precisão e a forma do visitante começa a se delinear não esférica, mas alongada, talvez lembrando um amendoim ou um pedaço de rocha fraturado. Enquanto isso, o comportamento espectral do gás liberado revela outro mistério. As linhas de emissão de certos elementos aparecem em intensidades que não correspondem ao equilíbrio térmico esperado. Isso indica que há algo mais acontecendo na estrutura interna. Talvez camadas diferentes estejam se aquecendo em ritmos distintos,
liberando substâncias em ondas. Ou talvez o interior do 3 Atlas possua bolsões de gelo misturados a material rochoso, o que faria com que as reações ocorressem de forma desigual. É um quebra-cabeça químico e térmico, e cada novo dado levanta mais perguntas do que respostas. Os pesquisadores também especulam sobre o estado interno do núcleo. Será ele sólido, como uma rocha compacta, ou uma mistura frágil de gelo e poeira que mal se sustenta? Alguns dados sugerem que o núcleo tem densidade muito baixa, quase como uma esponja espacial. Isso o tornaria vulnerável a rachaduras ou até a fragmentação durante a aproximação máxima ao Sol. Caso isso aconteça, poderíamos ver um espetáculo raro, o desmembramento de um cometa interestelar, liberando fragmentos que carregam material de outro sistema estelar. A cada imagem capturada, o visitante mostra um pouco mais, mas também esconde muito. Sua natureza parece feita de contradições escuro e brilhante, frio e ativo, frágil e resistente. E o mais intrigante é que, mesmo agora, quando os instrumentos conseguem detectar moléculas específicas e variações mínimas de brilho, o que está dentro dele permanece inacessível. O 3 Atlas continua sendo um mistério envolto em poeira, uma testemunha silenciosa de mundos que nunca vimos, cruzando o espaço como se carregasse em si um segredo que ainda não temos como decifrar. O espaço é silencioso, mas o silêncio engana. Cada corpo celeste carrega uma história antiga, e o 3 Atlas é um desses mensageiros vindos de longe, trazendo não apenas poeira e gelo, mas a memória de outro sistema estelar. Enquanto os telescópios observam sua passagem, astrônomos do mundo inteiro tentam reconstruir a origem dessa viagem. Não é tarefa simples. Tudo o que se sabe com certeza é que ele veio de fora, muito além da fronteira onde o Sol já não exerce domínio. O que o trouxe até aqui foi o acaso cósmico, talvez um empurrão gravitacional de uma estrela próxima, talvez o colapso de um sistema que o expulsou como quem arremessa um fragmento no abismo. O resto ainda é mistério. Simulações mostram que o visitante pode ter cruzado a galáxia por milhões ou até bilhões de anos antes de chegar até nós. Sua trajetória retroativa aponta para regiões do espaço associadas ao chamado disco espesso da Via Láctea, uma área antiga habitada por estrelas que nasceram nos primórdios da galáxia. Isso sugere que o 3 Atlas pode ser tão velho quanto os próprios sistemas planetários que deram origem à vida. Enquanto ele cruza o sistema solar, os cientistas tentam imaginar que tipo de Sol o aqueceu pela primeira vez. Seria uma estrela amarelada, como o nosso Sol? Ou uma anã vermelha, pequena e fria, onde os planetas giram próximos e a luz é sempre avermelhada? Cada hipótese carrega implicações diferentes para a composição e o comportamento do objeto. Se ele nasceu perto de uma estrela quente, pode ter perdido parte dos seus elementos voláteis há muito tempo. Se veio de um sistema frio, talvez preserve em seu interior materiais que nunca derreteram desde o nascimento do universo. Mas a questão que mais fascina os pesquisadores é o que essa origem revela sobre a formação de mundos. No fundo, estudar um objeto interestelar como o 3 Atlas é como espiar a infância de outros sistemas planetários. É observar os mesmos processos que moldaram o nosso, mas em outro canto da galáxia. Cada partícula de poeira liberada por ele pode conter informações sobre o tipo de nuvem de gás onde se formou, sobre os minerais que existiam lá, sobre a temperatura e a química do seu sistema de origem. E é por isso que cientistas da NASA, da Agência Espacial Europeia e de diversas universidades correm contra o tempo. Eles sabem que, em poucos meses, esse viajante desaparecerá, e tudo o que restará serão dados, gráficos e espectros luminosos. Enquanto os laboratórios analisam as informações captadas pelos telescópios, uma nova linha de pensamento começa a se formar. Alguns pesquisadores acreditam que a presença de compostos orgânicos complexos no 3 Atlas reforça a teoria da panspermia, a ideia de que os blocos fundamentais da vida podem viajar entre sistemas estelares presos em corpos gelados como este. Se moléculas pré-bióticas puderem sobreviver a milhões de anos no espaço interestelar, então talvez a vida, ou pelo menos o potencial para ela, não seja um fenômeno exclusivo do nosso planeta. Cada fragmento, como 3 Atlas, poderia ser uma semente cósmica, lançada ao acaso pela galáxia. Outras vozes mais céticas lembram que o espaço é impiedoso e que a radiação cósmica destruiria qualquer composto delicado em poucos milhões de anos.
Mas mesmo esses céticos admitem que o objeto é um registro valioso, um pedaço intacto de outro sistema que de algum modo sobreviveu à viagem. Há também quem veja no 3i Atlas uma oportunidade única para repensar a própria formação do nosso sistema solar. Comparar sua composição com a de cometas locais pode ajudar a responder uma pergunta antiga: somos típicos ou excepcionais? Se os materiais encontrados nesse visitante forem parecidos com os dos nossos cometas, isso indicaria que as regras químicas do universo são universais, que os mesmos elementos e processos se repetem em qualquer canto da galáxia. Mas se forem muito diferentes, então talvez o nosso sistema seja uma exceção rara, um produto de condições únicas que nem sempre se repetem. Essa é a beleza da incerteza científica. Cada resposta abre espaço para mais perguntas. Enquanto os cálculos continuam, outra hipótese surge. A energia envolvida na ejeção de um corpo interestelar é imensa. Em geral, para que algo escape de um sistema estelar, é necessário um evento de grande magnitude, uma colisão entre planetas, a aproximação de uma estrela vizinha ou até a presença de um gigante gasoso que arremesse detritos para o espaço exterior. Isso leva alguns pesquisadores a sugerir que o 3i Atlas pode ser um fragmento de destruição. Talvez tenha sido parte de um planeta que se desfez, arrancado de sua órbita por um encontro gravitacional catastrófico. Outros preferem pensar que ele seja apenas um remanescente de formação, um pedaço de gelo e rocha que nunca se agregou a um mundo maior. Ambas as possibilidades são fascinantes e nenhuma delas pode ser confirmada com os dados atuais. Mas há algo ainda mais instigante. Quando os astrônomos simulam o caminho que o 3i Atlas percorreu antes de entrar no Sistema Solar, percebem que ele passou por regiões densas da galáxia, onde nuvens moleculares e poeira interestelar se acumulam. Isso significa que, durante parte da sua jornada, o visitante pode ter atravessado ambientes capazes de alterar sua superfície, depositando novos elementos ou modificando sua composição externa. Ele não é apenas um fragmento preservado, é também um viajante transformado, moldado pelas forças e pelas colisões que enfrentou ao longo de sua travessia. Essa ideia o torna ainda mais valioso. Ele não é um fóssil intacto, mas um arquivo vivo das interações entre estrelas e matéria na Via Láctea. Os cientistas agora trabalham com um objetivo claro: compreender o que esse corpo diz sobre o equilíbrio dinâmico da galáxia. Se há muitos objetos, como o 3i Atlas, vagando entre as estrelas, isso significa que a troca de material entre sistemas é mais comum do que se pensava. A galáxia seria, então, um grande circuito de reciclagem cósmica, onde cada estrela não apenas gera seus próprios mundos, mas também devolve fragmentos deles para o espaço que mais tarde podem ser capturados por outros sistemas. E o mais impressionante é que talvez o nosso próprio sistema solar já tenha recebido visitantes semelhantes no passado, e quem sabe até incorporado alguns deles silenciosamente. Enquanto os modelos de origem se multiplicam, o 3i Atlas continua sua trajetória, indiferente a todas as teorias. Ele cruza o espaço em movimento constante, testemunha muda de processos que aconteceram muito antes de a Terra existir. Cada partícula que se desprende dele é uma lembrança de um tempo e de um lugar que nunca veremos. E os cientistas, diante de suas telas, seguem tentando decifrar o que o universo está dizendo através desse viajante. De onde viemos, quantos mundos como o nosso existem e o que mais pode estar se movendo lá fora, escondido na escuridão entre as estrelas. No centro de comando do observatório, uma nova série de dados começa a chegar. O 3i Atlas, agora visível até por telescópios menores, entra em uma fase crítica da sua jornada, o momento em que cada telescópio do planeta volta sua atenção para ele. E não é pouca coisa. Pela primeira vez na história, há uma mobilização global coordenada para observar um visitante interestelar desde os seus primeiros sinais de atividade até o ponto de máxima aproximação solar. Os astrônomos sabem que cada minuto conta e que qualquer desvio, qualquer mudança de brilho pode significar a diferença entre compreender ou perder para sempre os segredos do objeto. As telas se enchem de espectros coloridos, gráficos e imagens em infravermelho. Cada linha de dados é uma tentativa de traduzir o que esse corpo distante está tentando dizer. O telescópio espacial Hubble capta as primeiras imagens de alta resolução da Coma. É uma estrutura difusa e irregular que parece se alongar de forma desigual.
As medições mostram que a densidade da nuvem, de gás e poeira muda conforme o visitante gira, o que sugere um movimento de rotação complexo, talvez até caótico. Enquanto isso, o James Webb começa suas observações em infravermelho, buscando identificar assinaturas químicas impossíveis de detectar na luz visível. Os sensores detectam compostos de carbono, metano, amônia e cianeto, confirmando que o objeto carrega os mesmos ingredientes básicos encontrados em cometas do nosso próprio sistema. Mas há uma diferença importante. A proporção entre esses elementos não bate com nada conhecido. É como se o 3I Atlas tivesse sido moldado por uma química alienígena, regida por condições completamente diferentes das que formaram o Sol e os planetas ao seu redor. Em Terra, os grandes telescópios do Havaí, do Chile e das Ilhas Canárias se revezam para acompanhar a trajetória. O Gemini Norte, por exemplo, usa filtros especiais para medir a polarização da luz refletida pela coma. Esse tipo de análise permite determinar o tamanho médio das partículas de poeira. Os resultados mostram que o 3I Atlas libera grãos muito finos, menores do que os que costumamos ver em cometas locais. Isso pode significar que sua superfície foi mais erodida pela radiação cósmica, deixando apenas o material mais leve e solto. Já o Very Large Telescope, no deserto do Atacama, mede o espectro da cauda gasosa e encontra algo inesperado: picos de emissão que indicam a presença de moléculas raras de níquel ionizado. Esse metal, normalmente encontrado no interior de corpos rochosos, dificilmente se volatiliza, a menos que haja temperaturas extremamente altas envolvidas. E isso levanta uma hipótese ousada: talvez o 3I Atlas tenha passado por um aquecimento intenso em algum momento anterior, talvez ao se aproximar de outra estrela. As discussões entre equipes científicas se tornam intensas. Cada grupo tenta interpretar os dados à sua maneira. Alguns defendem que o aquecimento e a ejeção de metais, como níquel, indicam que o objeto já passou perto de outra estrela em sua jornada interestelar. Outros acham que essa liberação é resultado de impactos micrometeoríticos, que teriam derretido regiões superficiais. Seja como for, o consenso é que o visitante é diferente de tudo o que já foi observado. O Oumuamua não tinha coma, o Borisov era um cometa típico, mas o 3I Atlas é uma mistura dos dois, ativo como um cometa, mas exibindo padrões químicos únicos. O desafio agora é acompanhar a evolução do brilho. Grupos de astrônomos amadores ajudam na coleta de dados, registrando o cometa todas as noites e enviando as imagens para centros de processamento. Essas observações de longa duração são cruciais para monitorar possíveis explosões de atividade, os chamados outbursts, e um desses eventos acontece sem aviso. Numa única madrugada, o brilho do 3I Atlas aumenta quase 3 vezes. O sistema Atlas, que o descobriu, é o primeiro a registrar a mudança. Logo, outros observatórios confirmam o fenômeno. A coma se expande rapidamente, ejetando poeira e gás em todas as direções. Os cientistas tentam calcular a energia envolvida e percebem que o evento foi comparável à explosão simultânea de bilhões de toneladas de gelo. Algo dentro do núcleo deve ter se rompido, talvez uma cavidade interna acumulando pressão há milênios. A partir desse momento, o objeto se torna ainda mais imprevisível. Diante desse comportamento, surge uma pergunta inevitável: seria possível enviar uma sonda para estudá-lo de perto? Agências espaciais como a NASA e a ESA fazem cálculos rápidos, mas a resposta é decepcionante. O tempo é curto demais. O 3I Atlas se move a uma velocidade que exigiria tecnologias que ainda não existem. Para alcançá-lo, seria necessário acelerar uma nave a dezenas de quilômetros por segundo em questão de meses. Missões como a Comet Interceptor, projetada para esperar e interceptar o próximo visitante interestelar, ainda estão em fase de preparação. Mesmo assim, os engenheiros fazem simulações teóricas, tentando imaginar como seria o encontro, uma nave se aproximando de um corpo vindo do espaço profundo, registrando imagens e coletando amostras de poeira que carregam a química de outro sol. Por enquanto, tudo permanece apenas na imaginação. Mas mesmo sem uma sonda, a quantidade de informação que chega é extraordinária. O Hubble observa variações sutis na coloração da coma, enquanto o Webb detecta traços de compostos
que nunca haviam sido vistos em um objeto desse tipo. Os dados são compartilhados em tempo real com instituições como o Instituto Max Planck, a Universidade de Harvard e o Observatório Europeu do Sul. É uma corrida contra o tempo, e há uma sensação de que o 3I Atlas é mais do que apenas um cometa. Ele é um espelho que reflete a própria capacidade da humanidade de olhar para além do seu mundo. Cada leitura, cada gráfico, é um passo na tentativa de compreender como os sistemas planetários se conectam na vastidão galáctica. Enquanto isso, o público acompanha a história pelos noticiários. Imagens divulgadas mostram o visitante como uma mancha difusa cruzando o espaço. Não há espetáculo visível a olho nu, mas o significado do fenômeno fascina as pessoas. Saber que algo vindo de outro sistema estelar está passando agora pelo nosso quintal desperta um tipo diferente de curiosidade não apenas científica, mas existencial. E, nos observatórios, os cientistas continuam a observar. Cada dia é uma nova chance de descobrir algo, de entender um pouco mais sobre esse visitante que, mesmo distante, desafia o que sabíamos sobre os limites do nosso sistema solar. Enquanto os cálculos continuam, os telescópios seguem capturando a trajetória com precisão milimétrica. O visitante cruza lentamente a região interna do sistema solar, e sua presença se transforma em um evento coletivo, unindo pesquisadores, engenheiros e curiosos em torno de uma mesma pergunta: o que mais ele ainda vai revelar? Porque, por mais que saibamos a direção exata que ele vai seguir, o 3I Atlas continua imprevisível. Sua atividade muda, seu brilho oscila, sua cauda se deforma conforme o vento solar o atinge. E assim, noite após noite, a Terra o observa seguir seu curso um ponto de luz que veio de longe, que passa diante de nós e continua a viagem, levando consigo os dados, as hipóteses e as esperanças de uma ciência que ainda está aprendendo a ouvir o que o cosmos tem a dizer. O 3I Atlas desperta discussões intensas, não apenas sobre sua trajetória ou composição, mas sobre o que ele representa. Desde que foi detectado, a comunidade científica se divide entre aqueles que o veem como um cometa interestelar comum e aqueles que suspeitam que ele possa esconder algo diferente. Essa divisão, claro, não é nova. Desde o Oumuamua, qualquer objeto vindo de fora do sistema solar carrega uma sombra de mistério. Mas desta vez, a conversa é mais acalorada. O motivo está nos dados. Algumas emissões espectrais e variações luminosas simplesmente não se encaixam em nenhum modelo conhecido. E quando a ciência não tem resposta imediata, as teorias começam a surgir. O primeiro a levantar a hipótese mais ousada é o físico Avi Loeb, da Universidade de Harvard. Ele publica um artigo argumentando que certos comportamentos do 3I Atlas, especialmente a liberação de metais como o níquel em proporções incomuns, poderiam indicar algo mais do que simples processos naturais. Loeb sugere que vale a pena considerar a possibilidade, por mais remota que seja, de uma origem artificial. Ele não afirma que o objeto é uma nave, mas defende que sua natureza merece ser investigada sem preconceitos. O texto, como era esperado, repercute no mundo todo. Manchetes se multiplicam, fóruns de astronomia fervem, e de repente o nome 3I Atlas sai dos círculos científicos e cai na cultura popular. Dentro dos observatórios, no entanto, o tom é outro. Astrônomos e astrofísicos analisam as mesmas medições com cautela. Eles lembram que comportamentos anômalos não são novidade em corpos celestes pouco compreendidos. O Oumuamua também parecia desafiar as leis da física, até que novos modelos explicaram sua aceleração não gravitacional como resultado de sublimação de hidrogênio sólido. A diferença é que no caso do 3I Atlas há mais dados e menos tempo para analisá-los, e o que eles mostram é curioso: as variações na liberação de gás não seguem um padrão linear. Algumas regiões do núcleo parecem mais ativas do que outras, e isso cria uma oscilação no brilho que pode, em certas leituras, ser interpretada como uma mudança direcional, algo que, para olhos menos treinados, se assemelha a um controle de trajetória. Mas não há nada controlando o visitante. O que existe são forças naturais interagindo de maneiras complexas. O calor solar aquece partes diferentes da superfície, ejetando jatos de gás que agem como pequenos propulsores, mudando sutilmente a rotação. Essa explicação física é aceita pela maioria dos cientistas,
mas não elimina a aura de mistério que o cerca. Afinal, há sempre espaço para a dúvida, e ela alimenta tanto a curiosidade científica quanto o imaginário popular. E é aí que entra o papel da mídia. Documentários, podcasts e canais de astronomia começam a especular sobre o que se sabe e sobre o que ainda não se sabe. A história do 3I Atlas passa a ser contada não só em artigos acadêmicos, mas também em narrativas que misturam ciência e ficção, ampliando o alcance do fenômeno. Enquanto o debate cresce, novas observações mostram um comportamento ainda mais intrigante. A cauda do objeto parece se bifurcar em certos momentos, criando duas estruturas distintas que se movem de forma levemente independente. Isso não é inédito, alguns cometas já mostraram caudas múltiplas, mas a geometria observada agora é incomum. A segunda cauda parece responder de maneira mais direta ao vento solar, enquanto a primeira mantém uma curvatura suave e constante. É o tipo de dado que desafia modelos tradicionais, e isso reacende as especulações. Loeb volta a ser citado. Outros pesquisadores, como Karen Mitch, do Instituto de Astronomia do Havaí, publicam respostas detalhadas, mostrando como o fenômeno pode ser explicado por uma combinação de poeira eletrostaticamente carregada e ejeção direcional. A discussão se transforma num verdadeiro duelo científico e o 3I Atlas vira palco de um dos debates mais intensos da astronomia moderna. Nas redes acadêmicas, o interesse pelo visitante cresce de forma exponencial. Grupos de estudo se formam em universidades como Caltech, Cambridge e Sorbonne, dedicados exclusivamente a entender o comportamento do objeto. Um deles, liderado por astrônomos do Observatório de Paris, analisa a frequência de emissão do cianeto presente na coma. Eles descobrem que há flutuações periódicas de intensidade que podem estar relacionadas à rotação irregular do núcleo. Essa variação cria um padrão rítmico, quase como uma pulsação. É uma descoberta fascinante, mas também perigosa do ponto de vista interpretativo. Em fóruns públicos, o termo pulsação é deturpado, dando origem a boatos sobre transmissões de rádio ou sinais artificiais. A confusão cresce a tal ponto que a própria União Astronômica Internacional precisa emitir uma nota oficial, esclarecendo que não há evidência alguma de comunicação, apenas um fenômeno químico e térmico natural. Enquanto isso, laboratórios de astrofísica teórica começam a usar supercomputadores para simular a formação e evolução do 3I Atlas. Modelos computacionais mostram que um corpo ejetado de um sistema binário pode adquirir rotação caótica e padrões de ejeção complexos. Isso explicaria boa parte das anomalias observadas, incluindo as mudanças irregulares na coma e a oscilação de brilho. Mas, ao mesmo tempo, essas simulações levantam outra questão. Se o objeto realmente veio de um sistema binário, então ele pode ter passado por forças gravitacionais extremas antes de ser expulso. Isso faria dele um sobrevivente de um evento catastrófico, o fragmento de um sistema planetário que se desfez. E é essa hipótese que começa a ganhar força entre os pesquisadores mais cautelosos. Ainda assim, a dúvida persiste, porque no fundo há algo em sua trajetória, em sua forma de reagir à luz, que escapa à normalidade. Mesmo cientistas mais conservadores admitem que o 3I Atlas tem algo de incomum, algo que parece desafiar as estatísticas. A frequência com que estamos detectando visitantes interestelares nos últimos anos é maior do que o esperado. E isso levanta perguntas sobre o que pode estar acontecendo lá fora. Será que estamos passando por uma região da galáxia mais povoada por detritos interestelares? Ou será que nossos instrumentos estão apenas começando a revelar o que sempre esteve por perto, invisível aos olhos humanos? As teorias se multiplicam, e a linha que separa ciência e especulação se torna cada vez mais tênue. O 3I Atlas continua sua jornada, alheio ao alvoroço que provoca na Terra. Ele segue em silêncio, refletindo a luz do Sol, enquanto os humanos, presos ao chão, tentam decifrar o que ele é. Cada nova leitura, cada debate, não faz mais do que ampliar o mistério. E no meio desse turbilhão de hipóteses, o visitante interestelar continua sendo o que sempre foi um corpo enigmático, atravessando o vazio, carregando em si as histórias que o universo ainda não contou. O 3I Atlas cruza o espaço e deixa atrás de si uma trilha de partículas finas, quase invisíveis, que refletem a luz do Sol em padrões irregulares.
Cada telescópio que o observa tenta capturar o máximo de dados possível, porque este é o tipo de visitante que não volta. Os cientistas sabem que, quando ele sair do sistema solar, levará com ele respostas que talvez nunca sejamos capazes de obter de novo. E é por isso que o foco agora não é mais apenas observar, é entender o que ele representa. O objeto, que começou como um ponto de luz sem nome, se transforma em um dos maiores laboratórios naturais já oferecidos à humanidade. E o que ele pode nos ensinar vai muito além da sua própria estrutura. Ele é uma janela para compreender o que existe além do Sol, além do que chamamos de casa. Cada fragmento de gás que ele libera é uma amostra de outro sistema estelar. Quando o vento solar atinge sua superfície, partículas são arrancadas e se misturam com o fluxo de plasma do Sol. Satélites que estudam o ambiente heliosférico, como o Solar Orbiter e o Parker Solar Probe, registram pequenas variações químicas que podem ter origem no 3I Atlas. Se confirmadas, seriam as primeiras detecções diretas de material interestelar atravessando nossa vizinhança. Esse tipo de dado pode revelar muito sobre como sistemas planetários diferentes se formam e evoluem. Por quê? Ao contrário do que se pensava há algumas décadas, a galáxia é dinâmica. Estrelas, planetas, cometas e poeira não são confinados ao lugar onde nasceram. Eles viajam, colidem, trocam matéria, e cada corpo que chega de fora é uma prova disso. Astrônomos teóricos começam a traçar conexões entre o visitante e o passado remoto do nosso sistema solar. Se objetos como o 3I Atlas viajam constantemente entre as estrelas, isso significa que o nosso Sol também já deve ter ejetado muitos corpos semelhantes. É uma troca invisível, mas constante. A Terra, por exemplo, pode carregar em sua crosta fragmentos que nasceram sob outra estrela. Isso muda tudo. Significa que o universo é mais interligado do que imaginamos. E que talvez os blocos que formaram nosso planeta tenham vindo de longe, misturados à poeira de mundos que nunca veremos. Cada grão, cada molécula orgânica encontrada em cometas pode ser uma lembrança de uma história que começou em outro sistema, talvez há bilhões de anos-luz daqui. A presença do 3I Atlas reacende também uma antiga pergunta: o quão comum é a formação de sistemas como o nosso? Quando os espectros mostram que o objeto contém compostos orgânicos e voláteis parecidos com os encontrados em cometas locais, isso sugere que a química fundamental do universo é universal. Os mesmos elementos que constroem a vida aqui também existem em outras regiões da galáxia. Isso implica que os processos que levaram à formação da Terra podem estar acontecendo agora, em incontáveis outros lugares. Só que, ao mesmo tempo, há diferenças sutis. A proporção de carbono e oxigênio medida no 3I Atlas, por exemplo, não bate com a dos cometas do Sistema Solar. E isso pode indicar que, embora os ingredientes sejam parecidos, as receitas variam. Essa variação é o que define a diversidade dos mundos, e estudá-la é essencial para entender como a vida pode surgir em ambientes tão distintos. Os dados coletados do visitante também ajudam a repensar outro ponto importante: a estabilidade do nosso sistema solar. A cada passagem de um corpo interestelar, mesmo distante, há pequenas perturbações gravitacionais. Elas são quase imperceptíveis, mas ao longo de bilhões de anos podem alterar trajetórias e inclinações de outros objetos. Simular essas interações ajuda a compreender por que certos cometas da nuvem de Oort entram no sistema solar de tempos em tempos. E mais que isso, reforça a ideia de que os limites do nosso lar cósmico não são estáticos. A fronteira que separa o nosso espaço do espaço interestelar é fluida, constantemente cruzada por visitantes e partículas que vêm e vão. O 3I Atlas apenas tornou visível um processo que sempre existiu. Mas há algo mais profundo em jogo. Quando se observa um corpo vindo de outro sistema, estamos literalmente vendo a galáxia em ação, não como uma ideia distante, mas como um organismo em movimento. As simulações mostram que ao longo de sua viagem, o 3I Atlas pode ter passado perto de outras estrelas, talvez até cortando regiões habitadas por exoplanetas. Imagine o que isso significa. Fragmentos de gelo e rocha que passaram perto de mundos completamente diferentes agora cruzam nosso céu. Alguns cientistas chegam a sugerir que estudar esse objeto é como estudar o DNA da própria Via Láctea. Cada átomo, cada proporção de gás é um registro das condições químicas de outra estrela.
de outro tempo, de outra origem. Essa perspectiva muda a forma como enxergamos o conceito de pertencimento cósmico. Por muito tempo, pensou-se no sistema solar como uma entidade isolada, autossuficiente, cercada por um espaço vazio. Mas o 3I Atlas mostra o contrário. Mostra que estamos imersos em um fluxo constante de matéria, que o cosmos é permeável e que a separação entre nós e o lá fora é apenas uma ilusão. O visitante interestelar é o lembrete físico de que não existe isolamento no universo, que a história de uma estrela pode se misturar à de outra e que o material que forma os planetas pode ser reciclado inúmeras vezes, de geração em geração estelar. As implicações disso são enormes. Se objetos como o 3I Atlas transportam compostos orgânicos entre sistemas, então o próprio conceito de origem da vida pode ser mais amplo do que imaginamos. A vida pode não começar em um único planeta, mas ser semeada pela galáxia, distribuída em pequenos fragmentos de gelo e poeira que viajam por milênios até encontrarem um mundo onde possam prosperar. Essa hipótese, conhecida como panspermia interestelar, ganha novo fôlego com cada observação do visitante, porque ele não é uma abstração teórica. Ele está aqui, agora, e carrega em si a evidência concreta de que a matéria circula livremente entre as estrelas. Enquanto o 3I Atlas continua sua passagem silenciosa, os telescópios registram os últimos sinais de sua aproximação antes que desapareça. Os dados acumulados são imensos, e mesmo assim ainda há lacunas. Ninguém sabe com precisão de onde ele veio, nem para onde vai. Mas isso talvez seja o ponto mais importante. A incerteza não é uma falha, é parte da beleza dessa história, porque o que ele deixa não é apenas um rastro de poeira no espaço, mas uma lembrança poderosa de que tudo está conectado, que os mundos se tocam mesmo sem se verem, e que cada visitante como ele é uma mensagem vinda do passado distante, um fragmento de outro sol cruzando o caminho do nosso, lembrando-nos de que o universo é um só corpo respirando lentamente através das estrelas. O 3I Atlas se afasta lentamente, diminuindo até se tornar apenas um ponto apagado no escuro. Nenhum som, nenhuma despedida, só o silêncio. E enquanto desaparece, deixa para trás mais do que poeira, deixa a lembrança de que o universo é vivo e ainda guarda mistérios sem fim.